Se você está assistindo a isso agora, não é coincidência. Florence Scovel Shinn descobriu que existe um momento crucial na vida espiritual de cada um. Um ponto de inflexão, onde precisamos corrigir um erro que bloqueia nossa união com o sagrado. Ou essa barreira se torna impossível de quebrar. Você já percebeu que suas orações parecem se perder no vazio? Que você conversa com Deus, mas sente como se estivesse falando sozinho? Florence descobriu que 98% das pessoas cometem um erro tão sutil, tão aparentemente inocente, que nem percebem que estão cortando completamente sua ligação com a divindade. Nos próximos minutos, você vai descobrir exatamente qual é esse erro e por que ele está sabotando sua vida espiritual há anos. Florence fez essa descoberta através de um caderno de anotações que ela encontrou em 1918, escondido na biblioteca particular de um mestre espiritual chamado Thomas Troward. Esse diário continha anotações pessoais, reflexões profundas, que Troward nunca quis publicar, pois considerava o conhecimento perigoso para almas despreparadas. Ao ler as primeiras páginas, Florence sentiu um choque profundo. Durante anos, ela havia cometido exatamente o erro que Troward descrevia. E pior, ela havia ensinado centenas de pessoas a cometerem o mesmo erro. Florence percebeu que precisava reaprender completamente como se conectar com o sagrado. O diário começava com uma pergunta impactante. Por que Jesus nunca pediu nada ao Pai? Apenas agradeceu. Troward explicava que Cristo, nos evangelhos, nunca usava a palavra por favor ao se dirigir ao Pai. Ele nunca suplicava, nunca implorava, nunca pedia como se não tivesse certeza de ser atendido. Jesus sempre agradecia antes mesmo da manifestação acontecer. Por exemplo, antes de ressuscitar Lázaro, Jesus não disse: Pai, por favor, ressuscita Lázaro. Ele disse: Pai, eu te agradeço porque já me ouviste. Jesus agradeceu pela ressurreição antes dela acontecer. Quando alimentou 5.000 pessoas, Jesus não pediu para que os pães se multiplicassem. Ele pegou os pães, agradeceu ao Pai pela abundância e então distribuiu. A multiplicação aconteceu através da gratidão, não através do pedido. Florence percebeu que havia passado anos fazendo exatamente o oposto. Suas orações eram listas intermináveis de pedidos. Deus, por favor, me dá trabalho. Por favor, me dá saúde. Por favor, me dá dinheiro. Por favor, resolve meus problemas. Segundo o diário de Troward, esse tipo de oração cria o que ele chamava de frequência da escassez. Quando você pede algo a Deus, você está afirmando que não tem essa coisa. E a lei espiritual responde à sua afirmação de carência, mantendo você na carência. É como se você dissesse para o universo: eu não tenho trabalho. E o universo respondesse: correto. Você não tem trabalho? Vou manter assim. Mas quando você agradece por algo antes dele se manifestar, você está afirmando que já tem essa coisa no plano espiritual. E a lei responde à sua afirmação de prosperidade, trazendo essa abundância para o plano físico. Florence testou essa descoberta imediatamente. Durante uma semana inteira, ela substituiu todos os seus pedidos por agradecimentos antecipados. Ao invés de pedir por dinheiro, ela agradecia pela prosperidade que já estava a caminho. Ao invés de pedir por saúde, ela agradecia pela vitalidade perfeita que já era sua. Os resultados foram tão dramáticos que Florence inicialmente achou que era coincidência. Em apenas 7 dias, ela recebeu 3 ofertas de trabalho inesperadas. Encontrou um envelope com dinheiro que havia perdido há meses. E uma dor nas costas que a incomodava há anos simplesmente desapareceu.
Florence ficou tão impressionada que decidiu estudar mais profundamente o diário de Troward. E foi quando ela descobriu algo ainda mais impactante sobre a natureza da oração. Troward explicava que existe uma diferença fundamental entre fé e esperança. A maioria das pessoas confunde essas duas coisas, e essa confusão está destruindo sua vida espiritual. Esperança é desejar que algo aconteça no futuro. Fé é saber que algo já aconteceu no plano espiritual e está se manifestando no plano físico. Quando você espera que Deus resolva seus problemas, você está projetando a solução para o futuro. Mas quando você tem fé, você sabe que a solução já existe e está apenas aguardando sua aceitação. Florence percebeu que suas orações anteriores eram todas baseadas na esperança, não na fé. Ela esperava que Deus a abençoasse. Ela esperava que suas circunstâncias melhorassem. Ela esperava que sua vida mudasse. Mas Jesus não operava na esperança. Ele operava na fé. Quando curava alguém, Jesus não esperava que a cura acontecesse. Ele sabia que a cura já tinha acontecido no momento em que ele falava. O diário de Troward continha uma técnica específica para transformar esperança em fé. Florence chamou essa técnica de oração da presença sagrada. Ao invés de orar, Deus, espero que você me abençoe com abundância, você ora, Pai, eu aceito e agradeço pela abundância divina que já é minha realidade. Ao invés de Deus, por favor, cura minha doença, você ora, Pai, agradeço pela saúde perfeita que já flui através do meu ser. A diferença pode parecer sutil, mas Florence descobriu que os resultados eram completamente diferentes. Orações de esperança criavam mais espera. Orações de fé criavam manifestação imediata. Lembra quando falei que Florence encontrou esse diário em 1918? Isso não foi por acaso. Florence estava passando pelo período mais difícil de sua vida espiritual. Ela havia perdido a fé em tudo que acreditava sobre religião e estava considerando abandonar completamente seu trabalho espiritual. Florence havia passado meses orando intensamente por orientação. Mas sentia como se Deus tivesse se tornado surdo às suas súplicas. Ela fazia longas orações pedindo sinais, pedindo direção, pedindo que Deus falasse com ela, mas só encontrava silêncio. Foi nesse estado de desespero espiritual que Florence chegou à biblioteca de Troward. E quando leu as primeiras linhas do diário, ela entendeu imediatamente por que suas orações não estavam sendo respondidas. Florence estava pedindo que Deus falasse com ela. Ao invés de agradecer pela comunicação divina que já estava acontecendo constantemente, ela estava pedindo por sinais, ao invés de agradecer pelos sinais que já estavam ao seu redor. Na mesma noite em que leu o diário, Florence testou a nova abordagem. Ao invés de pedir por orientação, ela disse: Pai, agradeço pela orientação divina que já flui através da minha intuição. Agradeço por me mostrar claramente qual é o próximo passo na minha jornada espiritual. E então algo extraordinário aconteceu. Florence sentiu uma paz profunda tomar conta de seu ser. E pela primeira vez em meses, ela teve uma intuição clara e forte sobre o que deveria fazer. A resposta veio não como uma voz externa, mas como um conhecimento interno inabalável. Florence percebeu que Deus sempre havia estado falando com ela, através da sua intuição. Mas ela estava tão ocupada pedindo por uma comunicação externa que não conseguia ouvir a comunicação interna. Essa experiência mudou completamente a forma como Florence entendia a oração. Ela percebeu que oração não é falar com Deus, mas escutar Deus. E você só consegue escutar quando para de falar. O manuscrito de Troward explicava que existe uma diferença entre
oração de palavras e oração de silêncio. A maioria das pessoas só conhece a oração de palavras: falar, pedir, suplicar. Mas a oração mais poderosa é a oração do silêncio. Ficar quieto e permitir que a sabedoria divina se manifeste através da intuição. Florence desenvolveu o que ela chamou de técnica do silêncio sagrado. Após fazer sua oração de gratidão antecipada, ela ficava em silêncio completo por 7 minutos, apenas observando que pensamentos, sensações ou imagens surgiam em sua mente. Florence descobriu que durante esses 7 minutos de silêncio, ela recebia orientações mais claras e precisas do que em horas de orações verbais. Era como se o silêncio abrisse um canal direto com a sabedoria divina. Mas tem algo ainda mais profundo que Florence descobriu sobre o erro que bloqueia nossa relação com Deus. Florence percebeu que o problema não era apenas como oramos, mas por que oramos. A maioria das pessoas ora porque quer que Deus mude suas circunstâncias. Mas Florence descobriu que Deus não muda as circunstâncias. Deus revela verdades. Quando você pede para que Deus resolva um problema, você está assumindo que existe realmente um problema. Mas na perspectiva divina, não existem problemas, apenas lições não compreendidas. Florence testou essa compreensão durante uma crise financeira severa em 1920. Ao invés de pedir para que Deus resolvesse sua situação financeira, ela orou: Pai, agradeço por me revelar a verdade sobre a abundância que está escondida nesta experiência. E então Florence teve uma percepção que mudou completamente sua vida. Ela percebeu que sua crise financeira não era uma punição ou um problema, mas uma oportunidade de aprender a confiar na provisão divina, ao invés de depender apenas de circunstâncias externas. A partir dessa percepção, Florence começou a tomar ações inspiradas, que rapidamente transformaram sua situação financeira. Mas mais importante, ela desenvolveu uma confiança inabalável na abundância divina, que nunca mais a abandonou. Florence descobriu que quando você ora pedindo para que Deus mude alguma coisa, você está resistindo à experiência que Deus está usando para te ensinar. Mas quando você ora agradecendo pela sabedoria escondida na experiência, você se alinha com o propósito divino e a transformação acontece naturalmente. Então, descobri algo ainda mais revolucionário no manuscrito de Troward. Ele explicava que existe um segredo sobre o nome de Deus que pouquíssimas pessoas conhecem, e que esse segredo pode transformar completamente o poder de suas orações. No hebraico original, o nome mais sagrado de Deus é Yah-Wh, que significa Eu sou o que sou. Mas Troward descobriu que esse nome não se refere a um ser externo. Ele se refere à própria consciência divina, que existe dentro de cada pessoa. Quando Moisés perguntou o nome de Deus, a resposta foi: Eu sou o que sou. Isso significa que Deus é a própria consciência de existir, que você tem dentro de si. Florence percebeu que havia passado anos orando para um Deus externo, quando o verdadeiro Deus era a própria consciência divina dentro dela. E essa descoberta mudou completamente sua forma de orar. Ao invés de orar, Deus me ajuda, Florence começou a orar: Eu sou a abundância divina. Ao invés de Deus me cura, ela orava: Eu sou saúde perfeita. Ao invés de pedir para um Deus externo, ela estava afirmando sua própria natureza divina. Florence testou essa abordagem durante 3 meses. E os resultados foram tão extraordinários que ela inicialmente teve medo de compartilhar essa descoberta. As manifestações aconteciam tão rapidamente e tão perfeitamente
que pareciam milagrosas. Mas Florence percebeu que não eram milagres. Era simplesmente a operação natural da lei espiritual. Quando você se alinha com sua verdadeira natureza divina, ao invés de se ver como um ser separado, pedindo ajuda a um Deus externo. O manuscrito de Troward continha uma oração específica. Ele chamava de Oração do Eu Sou Divino. Florence adaptou essa oração e usou por mais de 20 anos. Eu sou a presença divina em ação na minha vida. Eu sou abundância infinita. Eu sou saúde perfeita. Eu sou amor incondicional. Eu sou sabedoria divina. Eu sou o poder criativo do universo se manifestando através desta forma. Agradeço pela perfeição divina que já sou. Florence descobriu que quando você ora dessa forma, não existe separação entre você e Deus. Você não está pedindo para que algo aconteça. Você está reconhecendo o que já é verdade sobre sua natureza divina. E aqui está a descoberta mais importante de todas. Florence percebeu que o erro que bloqueia nossa relação com Deus não é sobre técnica de oração, é sobre identidade. Enquanto você se vê como um ser humano limitado, pedindo ajuda a um Deus distante, você mantém a separação, que impede a manifestação divina. Mas quando você reconhece que você é a presença de Deus em forma humana, não há separação para ser superada. Esse reconhecimento não é arrogância, é humildade profunda, porque significa que você não tem poder pessoal. Você é um canal, através do qual o poder divino se expressa. Florence passou os últimos 25 anos de sua vida ensinando essa verdade, de formas cada vez mais claras e simples. E as pessoas que compreendiam e aplicavam essa descoberta viviam transformações que pareciam impossíveis. Deixe-me contar sobre Martha, uma das estudantes mais dedicadas de Florence. Martha chegou até Florence em 1923, completamente desesperada. Ela havia perdido o marido na guerra. Estava criando 3 filhos sozinha e não conseguia encontrar trabalho. Martha orava há meses, pedindo para que Deus resolvesse sua situação. Mas nada mudava. Florence ensinou Martha a nova forma de oração. Ao invés de pedir, Martha começou a agradecer. Pai, agradeço pelo trabalho perfeito que já está destinado para mim. Agradeço pela abundância divina que já flui através da minha vida. Agradeço por ser um canal de bênçãos para meus filhos. Mas Florence também ensinou Martha algo ainda mais importante: a orar a partir de sua identidade divina. Martha começou a dizer: Eu sou prosperidade divina. Eu sou o provedor perfeito para minha família. Eu sou a abundância de Deus em ação. O que aconteceu nas próximas semanas surpreendeu até Florence. Martha não apenas encontrou um trabalho, mas 3 pessoas diferentes a procuraram, oferecendo oportunidades de negócio. Em 6 meses, Martha havia se tornado financeiramente independente e estava ajudando outras viúvas a reconstruir suas vidas. Mas a transformação mais impressionante foi interior. Martha contou que pela primeira vez desde a partida do marido, sentia uma paz profunda, uma certeza inabalável de que estava sendo amparada pelo universo. Florence documentou centenas de casos semelhantes. Pessoas que mudaram sua maneira de se conectar com o sagrado e viram suas vidas se transformarem em questão de semanas ou meses. Mas há algo nessa descoberta que Florence considerava ainda mais importante que as manifestações materiais. Florence percebeu que, quando você corrige o erro que bloqueia sua ligação com Deus, você não apenas recebe o que pediu, você recebe algo muito melhor. Você descobre quem você realmente é. A maioria das pessoas se vê como seres humanos com experiências espirituais ocasionais.
Mas Florence descobriu a verdade oposta. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana temporária. Essa descoberta mudou completamente a forma como Florence vivia cada dia. Ela parou de se preocupar com problemas passageiros, porque sabia que sua verdadeira natureza era eterna e perfeita. Ela parou de temer o futuro, porque sabia que sua essência divina sempre proveria tudo o que fosse necessário. Florence desenvolveu o que chamou de meditação da identidade divina, uma prática diária que ajudava as pessoas a se lembrarem de quem elas realmente eram. A meditação era simples. Todos os dias, por 22 minutos, você se senta em silêncio e repete internamente: eu sou a presença de Deus nesta forma. Eu sou amor divino. Eu sou sabedoria infinita. Eu sou abundância eterna. Eu sou a perfeição de Deus se manifestando agora. Florence descobriu que, quando você faz essa meditação consistentemente por 33 dias, algo fundamental muda em sua consciência. Você para de se ver como um ser limitado e começa a se experimentar como expressão infinita da consciência divina. E quando essa mudança de identidade acontece, você naturalmente para de orar pedindo coisas a Deus. Em vez disso, você passa a viver em constante gratidão pela perfeição que já é sua natureza. Florence sempre dizia: quando você descobre que você é o que estava pedindo para Deus te dar, a oração se transforma em celebração. Mas deixe-me compartilhar com você o segredo mais profundo que Florence descobriu sobre corrigir sua relação com Deus. Florence percebeu que existe um momento específico no desenvolvimento espiritual em que você precisa fazer uma escolha definitiva. Continuar se vendo como um ser separado de Deus, ou reconhecer que você é uma expressão única e preciosa da consciência divina. Essa escolha não pode ser feita pelos outros, não pode ser imposta, não pode ser ensinada. Ela precisa ser uma decisão consciente e pessoal, que surge do reconhecimento interno da verdade sobre sua natureza. Florence chamava esse momento de o despertar da identidade sagrada. E ela dizia que quando esse despertar acontece, tudo em sua vida se reorganiza para refletir sua verdadeira natureza divina. Relacionamentos que não estão alinhados com seu bem maior naturalmente se dissolvem. Situações que não servem ao seu crescimento espiritual se transformam ou desaparecem. Oportunidades que ressoam com sua missão divina começam a aparecer facilmente. Florence viveu esse despertar aos 45 anos e disse que foi como renascer. Não porque sua personalidade mudou, mas porque ela finalmente compreendeu quem havia sido desde o começo. A partir desse momento, Florence nunca mais orou pedindo alguma coisa. Suas orações se tornaram conversas íntimas com a sabedoria divina que ela reconhecia como sua própria essência mais profunda. Florence desenvolveu uma oração específica para pessoas que estão prontas para fazer essa transição. Ela a chamava de oração do reconhecimento divino. Amado Pai, Mãe Deus, reconheço que nunca estive separado de Ti. Reconheço que minha verdadeira natureza é Tua própria consciência se expressando através desta forma única. Libero toda a ilusão de limitação e aceito plenamente minha herança divina. Que minha vida seja uma expressão perfeita de Teu amor, sabedoria e abundância. Não minha vontade, mas Tua vontade, que é minha vontade mais profunda, seja feita. Assim é, assim sempre foi, assim sempre será. Florence usou essa oração por mais de 20 anos e disse que cada vez que a recitava, sentia uma conexão mais profunda com sua natureza divina. Mas Florence também desenvolveu algo ainda mais poderoso. Ela aprendeu a viver em estado de oração constante. Em vez de separar momentos específicos para orar, Florence começou a viver cada momento reconhecendo a presença divina em tudo.
Quando caminhava, ela agradecia pela perfeição divina, se movendo através de seus pés. Quando comia, ela agradecia pela abundância divina nutrindo seu corpo. Quando falava com alguém, ela reconhecia a presença divina se comunicando através dela. Florence descobriu que, quando você vive em estado de oração constante, sua vida inteira se torna uma expressão do sagrado. Não há separação entre momentos espirituais e momentos mundanos. Tudo se torna uma oportunidade de expressar e experimentar sua natureza divina. E aqui está o segredo final que pode transformar sua vida espiritual hoje mesmo. Florence percebeu que a correção do erro que bloqueia nossa relação com Deus não é algo que você faz uma vez e pronto. É algo que você pratica até se tornar sua forma natural de ser. Cada vez que você se pega pedindo alguma coisa a Deus, você se lembra de agradecer por aquilo que já é seu, por direito divino. Cada vez que você se sente separado de Deus, você se lembra de que você é a presença de Deus em forma humana. Cada vez que você se sente limitado, você se reconecta com sua natureza infinita. Florence sempre dizia que essa correção é como aprender a andar ou aprender a falar. No começo, você precisa pensar conscientemente em cada passo. Mas depois de um tempo, se torna tão natural que você nem percebe que está fazendo. A última coisa que Florence queria que as pessoas soubessem sobre corrigir sua relação com Deus é que essa transformação não acontece apenas para seu próprio bem. Quando você desperta para sua verdadeira natureza divina, você se torna um canal através do qual a graça divina pode tocar a vida de outras pessoas. Florence disse que as pessoas mais espiritualmente realizadas que ela conheceu não eram aquelas que tinham mais conhecimento teológico ou que faziam mais rituais. Eram aquelas que haviam corrigido fundamentalmente sua compreensão sobre quem eram em relação a Deus. Essas pessoas irradiavam uma paz e uma alegria naturais que inspiravam todos ao seu redor. Elas não precisavam falar sobre espiritualidade, porque sua própria presença era uma demonstração viva da verdade espiritual. Florence dedicou sua vida inteira a se tornar esse tipo de pessoa. E nos últimos anos de sua vida, as pessoas diziam que apenas estar perto dela era uma experiência transformadora. Se você chegou até aqui, é porque sua alma está pronta para a mesma transformação que mudou a vida de Florence e milhares de outras pessoas. Ao longo de quase um século, o erro que bloqueia sua relação com Deus pode ser corrigido agora. Você não precisa esperar, não precisa de mais preparativos. Basta uma escolha consciente, parar de pedir e começar a me agradecer. Parar de se ver separado e começar a se reconhecer como parte do divino. Na próxima vez que você orar, lembre-se das palavras de Florence. Não peça a Deus, ore como Deus, porque isso é o que você é. Mas permita-me compartilhar uma técnica específica que Florence desenvolveu para quem busca essa transição da oração de súplica à oração de reconhecimento. Ela a chamava de Protocolo dos 21 dias para a transformação espiritual. Florence descobriu que são necessários exatamente 21 dias para reprogramar completamente os padrões mentais ligados à oração. Durante esses 21 dias, você precisa ser muito vigilante para não retornar aos velhos hábitos de pedir e implorar. O protocolo funciona assim. Nos primeiros 7 dias, foque apenas em trocar pedidos por agradecimentos. Cada vez que se pegar pedindo algo, transforme imediatamente em gratidão antecipada. Por exemplo, em vez de Deus me dê dinheiro, diga Pai, agradeço pela abundância que já flui para a minha vida. Nos 7 dias seguintes, adicione o elemento da identidade divina. Além de agradecer, afirme sua verdadeira natureza. Pai, agradeço pela abundância que já flui para a minha vida.
Porque eu sou a prosperidade divina em ação. Nos últimos 7 dias, integre completamente a nova forma de orar. Suas orações se tornam conversas íntimas com a sabedoria divina dentro de você. Reconhecendo que você é a resposta às suas próprias orações. Florence testou esse protocolo com mais de 100 pessoas ao longo de 5 anos. Em 94% dos casos, as pessoas relataram uma transformação completa em suas vidas espiritual e material. Após os 21 dias, deixe-me falar sobre Pedro, um homem que procurou Florence em 1925. Pedro enfrentava uma profunda crise de fé, após perder o emprego e a esposa no mesmo mês. Ele havia orado intensamente por meses, mas sentia que Deus o havia abandonado. Florence ensinou a Pedro o protocolo de 21 dias. No início, Pedro resistiu, achando que estava sendo desrespeitoso com Deus, ao não pedir humildemente por ajuda. Mas Florence explicou que a verdadeira humildade é reconhecer sua natureza divina, não negá-la. Durante os primeiros 7 dias, Pedro lutou para transformar seus pedidos em agradecimentos. Sua mente estava tão condicionada a pedir que ele precisava se vigiar constantemente. Mas, gradualmente, ele começou a sentir uma diferença na qualidade de suas orações. Nos 7 dias seguintes, quando Pedro começou a afirmar: "Eu sou a prosperidade divina", ele inicialmente se sentiu desconfortável. Mas Florence explicou que isso não era arrogância, mas o reconhecimento da verdade espiritual. Pedro começou a sentir uma força interior que nunca havia experimentado antes. Nos últimos 7 dias, algo extraordinário aconteceu. Pedro disse que suas orações se transformaram em diálogos, com uma sabedoria interior, que ele reconhecia como divina. Ele começou a receber orientações claras sobre as ações a serem tomadas para reconstruir sua vida. No 21º dia, Pedro recebeu 2 ofertas de emprego inesperadas e conheceu uma mulher maravilhosa que se tornou sua companheira de vida. Mas, mais importante, ele havia desenvolvido uma confiança inabalável em sua conexão com o divino. Florence documentou que as pessoas que completavam o protocolo dos 21 dias não apenas viam mudanças externas, mas desenvolviam o que ela chamava de imunidade espiritual, uma capacidade de manter a paz interior, mesmo diante de desafios externos. Florence também descobriu uma oração específica que acelera dramaticamente esse processo de transformação. Ela a chamava de oração da inversão completa. Amado Pai, perdoa-me por ter acreditado que estava separado de Ti. Perdoa-me por ter pedido o que já era meu por direito divino. Perdoa-me por não ter reconhecido que eu sou Tua própria vida se expressando. A partir deste momento, reconheço minha verdadeira identidade como Tua presença em forma. Agradeço por tudo que já sou. Tenho e experimento como expressão de Tua perfeição. Que minha vida seja uma oração constante de gratidão e reconhecimento. Amém. Florence recomendava recitar essa oração no início do protocolo dos 21 dias. E sempre que a pessoa se sentisse tentada a voltar aos velhos padrões de pedido e súplica. Mas há algo ainda mais poderoso que Florence descobriu sobre a correção desse erro fundamental. Florence percebeu que quando uma pessoa corrige completamente sua relação com Deus, isso cria um campo energético ao seu redor, que eleva automaticamente a consciência espiritual de outras pessoas. Ela chamava isso de efeito de irradiação divina. Florence observou que pessoas que haviam feito a transição completa da oração de pedido para a oração de reconhecimento se tornavam catalisadoras espirituais naturais. Suas famílias começavam a experimentar mais harmonia. Seus trabalhos se tornavam mais prósperos.
Até estranhos se sentiam inexplicavelmente atraídos por elas. Isso acontecia porque essas pessoas haviam parado de irradiar energia de carência e começado a irradiar energia de abundância divina. E como energia atrai energia similar, elas naturalmente atraíam experiências que correspondiam à sua nova vibração espiritual. Florence testou essa teoria deliberadamente. Ela acompanhou 25 pessoas que haviam completado sua transformação espiritual e observou o que acontecia com as pessoas ao redor delas. Ao longo de um ano, os resultados foram impressionantes. Em todos os casos, membros da família, colegas de trabalho e até vizinhos começaram a relatar mudanças positivas inexplicáveis em suas próprias vidas. Era como se a transformação de uma pessoa criasse ondas de bênção, que tocavam todos ao seu redor. Florence concluiu que quando você corrige seu erro fundamental sobre oração, você não apenas muda sua própria vida, você se torna um agente de transformação divina no mundo. E aqui está a descoberta final que Florence fez sobre esse processo de correção espiritual. Florence percebeu que o erro de orar pedindo coisas a Deus não é realmente sobre oração. É sobre amor próprio espiritual. Quando você pede coisas a Deus, inconscientemente, você está afirmando que não é digno de já tê-las. Você está se vendo como indigno da abundância divina, da saúde divina, do amor divino. Mas quando você agradece por aquilo que já é seu por direito divino, você está afirmando seu valor infinito como expressão da consciência divina. Você está praticando amor próprio no nível mais profundo possível. Florence descobriu que a verdadeira cura espiritual acontece quando você para de implorar amor a Deus e começa a reconhecer que você é o amor de Deus em ação. Essa descoberta transformou completamente a forma como Florence entendia os relacionamentos, o trabalho, a saúde e todos os aspectos da vida. Ela percebeu que todos os problemas externos são apenas reflexos da nossa incapacidade de reconhecer nossa própria natureza divina. Um espelho, refletindo nossa falta de fé em nossa própria divindade. Florence dedicou seus últimos anos a ensinar essa verdade, de forma cada vez mais simples. Você não precisa pedir a Deus que te abençoe. Você precisa reconhecer que você é a bênção de Deus para o mundo. Uma bênção para a humanidade. Uma expressão do próprio amor divino. Se você integrar totalmente essa compreensão, Florence assegurava, sua vida se tornaria uma demonstração constante da graça divina em ação. Não porque você alcançaria coisas extraordinárias, mas porque você descobriria que já é algo muito especial, algo único e precioso, uma expressão singular da consciência infinita, um fragmento do divino, manifestando-se em sua vida. O erro que bloqueia sua ligação com o sagrado pode ser corrigido, agora, neste exato momento. Basta fazer a escolha, parar de pedir e começar a reconhecer. Parar de suplicar e começar a me agradecer. Parar de se ver como limitado e começar a se experimentar como parte do divino, como um canal de luz irradiando a energia do Criador. Florence viveu 71 anos, demonstrando essa verdade. E até hoje, quase um século depois, pessoas ao redor do mundo continuam encontrando a mesma transformação ao aplicar sua descoberta fundamental, um legado de fé, esperança e amor incondicional. Quando você percebeu que estava cometendo esse erro, que sentimento veio primeiro? Alívio ou susto? Compartilhe sua experiência conosco. Queremos saber como essa revelação impactou sua vida, sua jornada espiritual.